Como eu organizo os meus projetos pessoais, seja micro SaaS, seja SaaS ou até ideias aleatórias que eu já tive e quis desenvolver, e como que eu faço esse estudo de concorrentes e funcionalidades. Olá, meu nome é Lorena e eu sou Dev. Bem-vindo ao meu canal. Bom, primeiramente, não existe bala de prata. Isso daqui não é a verdade absoluta. Eu utilizo só como base organizacional para eu ter uma visão do projeto e da ideia como um todo. Então, fica a seu critério se você quiser utilizar como base ou não. E eu vou separar esse vídeo em duas partes. A primeira parte é uma organização que eu faço para projetos menores, ou seja, cara, eu vou criar um MVP curto, rápido, faço dessa forma. E eu vou mostrar um outro projeto também que a gente fez, que eu já falei sobre ele aqui no canal, que a gente teve interesse de investidores, então a gente teve que fazer um estudo muito maior. E eu vou mostrar nesse vídeo aqui também. Então, bora para a tela do PC entender o que é essas coisas todas. Bom, primeiramente eu vou falar sobre o projeto Fideliza. Eu já falei sobre ele aqui no canal, que é um projeto meu que infelizmente não deu certo. Já cheguei a ter 2 clientes utilizando, só que o projeto não deu tração. Repetindo, já tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre meus projetos fracassados. Depois dá uma olhadinha lá também, tá? Mas qual que é a ideia do Fideliza? É o cartão Fidelidade Digital. Se eu mostrar aqui a seção de projetos, você consegue ver todos os meus projetos que eu já tentei que não deram certo. Então, por exemplo, a Urba, a Pumis, que eu já vou falar sobre esse projeto. O Fideliza é que eu separei em 2 partes, por quê? Porque eu queria fazer um widget dentro da Nuvem Shop de cashback, pontos e selos. Só que acabou não dando certo. Fiz um estudo sobre o cartão Fidelidade Digital. E aí esse projeto foi o que eu queria mesmo tocar. Engage Tools, que eu comecei e parei. Assim, eu só fiz um estudo por cima, mas não deu certo. Esse aqui também. Comecei e parei. A Prevo, que é o que eu estou construindo atualmente. Aliás, dando um update sobre esse projeto. Eu ainda estou no processo da Nuvem Shop, então é um processo longo que demora. Tem que enviar um monte de documentos sobre a estrutura do projeto, arquitetura e enfim. E a parte de ideias, que é simplesmente uma tabela com 1 zilhão de ideias que eu tenho. Bom, partindo desse projeto do Fideliza, como que eu separei, né, a estrutura desse projeto? Esse projeto foi um projeto mais rápido, assim dizendo, porque eu fiz análise de concorrentes e já fui direto codar. Não indico, mas eu entendo quem faz isso, tá? Então, primeiramente, o que eu fiz? Eu fiz a análise de concorrentes, essa parte é fundamental, tá? Separei por colunas de concorrentes, quantidade de clientes, diferencial, rentabilidade, parte de funcionalidades, a parte do Instagram, o site e o valor de planos e mais algumas coisinhas que eu vou arrastar para lá. Então, por exemplo, o Fidelize. Cara, o projeto deles é um projeto muito legal, é bem bacana mesmo. Aqui eu separei por parte de diferenciais. Então, por exemplo, o Fidelize tem a parte do tablet, a parte de gamificação, que é muito legal. O Fideli Max, que é mais focado em marketing, em campanhas de satisfação de clientes. O Giver, cartão Fidelidade Digital e o CRM Bônus. E aqui a gente parte para funcionalidades. Então, eu mapeei que cada um tem de funcionalidades, quais que tem em comum. Né? Então, por exemplo, o cupom de desconto, grande parte tem. Já selos, nem tanto. Cashback, domínio personalizado, pontos. Dessa forma, eu consigo mapear, eu consigo ver, tá, esse mercado que tem o público X, tem essa quantidade de cliente, eles têm essa funcionalidade. O que eu posso me diferenciar em relação a eles, né? Então, com isso eu consigo ter uma clareza muito maior. Aqui a gente tem a parte de valor. Então, aqui eu coloquei uma média. Tem alguns sites que nem tem valor. Então, aqui, R$300, R$89, R$29. A parte de gamificação, a parte de voucher. Enfim, essa parte eu diria que é uma das partes mais importantes para você começar a criar seu projeto. Eu sempre começo por ele, tá? Qualquer projeto hoje, eu sempre começo pelos meus concorrentes. Essa parte de funcionalidades ajuda muito. Então, eu recomendo muito que você faça também aí com seus projetos. Outra parte importante também é o pitch. Então, aqui eu tenho uma clareza um pouco maior sobre o produto, o meu problema, o que ele resolve, como que ele resolve. Então, aqui, em quanto tempo ele vai mostrar resultado, o que é o meu produto. E nesse produto em específico, como ele é um produto que já faz uns 2 anos mais ou menos que eu fiz, quase 3 anos, era uma dor que eu tinha, mas era uma dor que, por exemplo, donos de salões de beleza não tinham essa dor necessariamente, então não era viável por esse ponto. Mas é muito importante você fazer essa parte de pitch para você ter clareza ainda mais, tá? Lista de conteúdo. Nesse projeto do Fidelize em específico,
Eu cheguei a criar um perfil no Instagram, acho que tá até hoje, e no TikTok também. Então ali eu gravei alguns vídeos, então eu precisei estudar sobre marketing, como que funciona o marketing presencial, o que era marketing, né, assim, não só na parte do digital, mas presencial também, porque o Fideliza, eu queria focar mais no público presencial, não no digital. Então, eu mapeei aqui possíveis conteúdos, né, para esse nicho específico e eu até publiquei, acho que 3, 4 videozinhos no máximo a respeito. Mas também fica a dica para você fazer isso. O ChatGPT ajuda muito e os seus próprios concorrentes ajudam também. Parte de blog, Instagram, YouTube. Fica a dica você fazer essa parte de lista de conteúdo, tá? Uma coisa que eu não mencionei nessa parte de concorrentes, além de eu fazer esse mapeamento, eu estudo sobre eles também. Então, eu procuro Instagram, o que os clientes falam. Eu procuro também canais no YouTube que falam do software em si, o que ele resolve. Então, grande parte dos concorrentes atualmente, hoje, alguns têm canal no YouTube, alguns não, mas outras pessoas falam sobre esses softwares em específico, né? Então, vale a pena também você fazer um estudo bem aprofundado dos seus concorrentes, tá? Só isso que eu esqueci de mencionar sobre esse ponto. Tá, a lista de conteúdo eu já falei, essa parte do onboarding é interessante quando o seu produto começar a escalar. No meu caso aqui, como eu tive duas clientes utilizando esse projeto, eu só fiz a parte de bem-vindo, mas, tipo assim, depois não deu, sabe? Assim, não deu muito certo e eu acabei não fazendo. A parte da agenda, bom, não tem nada aqui, porque esse projeto morreu há muito tempo, mas era só organizacional mesmo. A parte de to-do dev, que seria mais ou menos um Trello ali, né? Então, aqui é funcionalidades que eu precisava fazer em quesito técnico. Então, por exemplo, eu queria fazer multi-usuários, eu queria fazer um sistema de oferta, fazer envio de SMS, envio de WhatsApp também. Então, fui colocando tudo aqui e eu ia fazendo com o tempo. E o to-do, negócio, business. Então, aqui foi nesse projeto em específico que eu comecei a estudar sobre marketing digital, porque como eu já estava estudando sobre marketing presencial, começou a aparecer muito sobre marketing digital. Então, eu comecei a dar os primeiros passos com tráfego pago, mas assim, foi muito pouco, foi coisa de pinceladas assim, sabe? Coisas que eu queria fazer em relação a business, dúvidas, onboarding, vídeo SMS, clientes, fazer um funil de vendas. Eu fui colocando aqui, mas como vocês podem ver, foi muito cru, porque o projeto ele começou rápido, eu desenvolvi ele rápido e ele acabou rápido também. O que foi bom, né? Essa parte estrutural é isso, tá, gente? Agora eu vou mostrar para vocês de um projeto que é praticamente a mesma estrutura, só muda um quesito na questão de concorrentes. E eu vou bater muito forte nessa questão de concorrentes porque é muito importante. Logo que eu finalizei, ou melhor, fechei as portas do Fideliza, eu já comecei esse novo projeto, que é a Pumes. E o que é a Pumes, né? Na época eu queria fazer um vídeo e-commerce dentro da Nuvem Shop. Então a ideia, de fato, era criar ter um videozinho. Eu acho que o site está até no ar até hoje. Deixa eu ver. Ele ainda tá funcionando. Então, esse projeto aqui em específico, cara, foi um projeto que eu fiz literalmente só a landing page e esse videozinho aqui. Só. A única coisa. Eu ainda, o site, eu peguei do Fideliza, a estrutura do Fideliza, tá? Só mudei praticamente os textos, porque eu queria validar o mais rápido possível e eu queria colocar a mão no tráfego. Então, foi a minha primeira experiência investindo em tráfego e que literalmente não teve retorno nenhum, tá? Assim, consegui 0 pessoas para se cadastrar na beta. Mas foi muito divertido fazer essa landing page e foi aqui, nesse projeto específico, que eu tive minha primeira experiência desenvolvendo um produto rápido, fazendo um MVP, assim, do zero, sabe? Então, aqui nesse projeto específico, eu fiz um resumo. Nessa época, se não me engano, eu utilizei ChatGPT. Então, aqui eu coloquei objeção e análise de concorrentes. Gente, isso aqui eu fiz uma análise um pouco maior, porque na minha visão fazia muito sentido. E eu percebi que na época que eu fiz esse estudo, tinha um grande player no mercado, que é o Idle. Né? Atualmente já tem mais players brasileiros, mas na época só tinha eles. E nos Estados Unidos, cara, é um mercado grande, principalmente por causa da Shopify. Então, lá eles utilizam muito o video commerce. Às vezes você pode achar que não faz sentido e tal, mas, cara, lá nos Estados Unidos eles utilizam muito na Shopify. Então, eu fiz essa mapeação de funcionalidades diferenciais. Quando eu fiz tudo isso aqui, eu tive uma clareza muito grande do que eu poderia fazer de diferencial, que a Idle não fazia,
Que nem, por exemplo, na época que eu fiz, atualmente o Idol já tem grande parte dessas funcionalidades, eu acho, né? Então, na época eles só tinham essa questão do story. Então, só aparecia aquela bolinha que eu mostrei ali, o vídeo e pronto. Então, o que eu queria fazer a mais, né? Então, eu queria fazer o quiz, eu queria fazer o carrossel, eu queria fazer o form. Então, tudo que tá à mão aqui, eu queria fazer. Beleza. Não cheguei a fazer porque fiz a validação, não deu certo, não tive o resultado esperado. Por que eu não tive o resultado esperado? Porque como eles eram um dos maiores players do mercado, eles estavam se consolidando na época, né? Atualmente, as pessoas já conhecem essa dor, sabem que tem essa dor, né? Então, por isso, até porque tem mais players nesse mercado hoje. Mas, na época, era um mercado muito difícil de entrar, porque não é uma dor que os brasileiros tinham, né? Então, você tinha que mostrar para as pessoas que aquilo era, de fato, um problema. Por causa disso, que essa validação não deu certo, mas eu acredito que talvez atualmente seja um mercado um pouco mais consolidado, porque tem mais concorrente. Se tem concorrente, quer dizer que tem cliente pagando. Então, vale mais a pena investir nessa ideia. Para você ver, né, que, tipo, nem tudo... Às vezes não é o momento certo, sabe, de você entrar nesse mercado. Talvez eu poderia entrar, sabe? Tentar novamente, até porque eu tenho uma estrutura feita aqui, mas esse projeto foi um dos projetos mais rápidos que eu cheguei a fazer, assim. E eu vi que não deu certo e tá tudo bem. Foi a primeira experiência que eu tive com marketing ali, com tráfego pago, que eu cheguei a investir, eu tava começando a estudar mais. E é claro, queimei dinheiro, sim, mas valeu a pena, tá? Esse aprendizado todo. Então, nesse projeto, eu também utilizei a mesma estrutura, por mais que tenham bastante concorrentes lá fora, não quer dizer o mercado vai dar certo aqui ou não. Mas você pode ver que é a mesma estrutura para todos os assuntos principais, lista de conteúdo, a parte de onboarding, parte do pitch, agenda, a parte de negócio e business. E, bom, agora eu vou partir para a segunda parte, que é do projeto que a gente fez, que é o Shop Pitch, que eu fiz com o Ranieri e o Felipe. Esse projeto já faz, sei lá, uns bons anos, né, que a gente começou a construir ele, a gente fez isso em conjunto. Então aqui eu vou mostrar mais ou menos como que a gente fez a estrutura desse projeto. Apenas lembrando que a gente precisava de uma clareza muito maior, então a gente levou muito tempo para fazer isso aqui. Porque como tinha um possível investidor interessado, a gente tinha que ter tudo muito claro e na ponta da língua, né? Então a gente fez estudo sobre a proposta. Então, na época, era um QR Code. QR Code não, é um catálogo que envia os clientes para o WhatsApp, as atividades principais, a parte de recursos que a gente tinha, segmento de clientes, tipo de relacionamento que a gente queria. Então, a gente queria focar principalmente presencial, restaurantes presenciais, né? Fonte da receita, então, quais planos a gente vai ter, os custos, como que funciona a concorrência, qual que é o tamanho desse mercado, quais são os módulos do sistema. Então, módulo admin, a gente vai ter cliente e tal, módulo do cliente também. Enfim, a gente precisou de uma estrutura um pouco mais robusta. Então, aqui você pode ver que até tem coisas a mais do que nos outros projetos que eu fiz, porque aqui a gente precisava, né, de fato. Então, por exemplo, a gente fez uma matriz CSD, que foi mais o Ranieri que fez, né? Então, ele fez uma... Cara, foi lindo esse trabalho que ele fez, essa matriz, só que, infelizmente, eu não tô mais com acesso àquele Miro, né? Mas depois, dá uma pesquisada sobre o que é uma matriz, como que você pode fazer essa matriz, né, CSD, e aplicar também, que eu acho super a pena, principalmente para projetos que tendem a crescer ou tá começando a escalar, né? Então, por exemplo, essa estrutura de concorrentes que a gente fez foi uma estrutura gigantesca, gente. Olha isso aqui. A gente separou por áreas, porque a gente tinha... Porque esse mercado é muito grande, né? Esse mercado de restaurantes é um mercado gigantesco, então, consequentemente, tem muito concorrente. Então, esse aqui a gente pegou, a gente estudou cada plataforma que está aqui, a gente mapeou todas as funcionalidades e o que a gente poderia fazer de diferente, né? Então, aqui a gente até colocou a parte de rentabilidade, a quantidade de média de clientes, a plataforma, como que funciona, Instagram. Por isso que eu falo, vale muito a pena você gastar o máximo de tempo aqui, fazendo essa mapeação desses concorrentes, do que codando, porque isso aqui te dá uma clareza muito grande. Além disso, a gente fez também essa parte de funil de vendas, só que isso aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas é praticamente uma tabela que tem coluna de nome de cliente, WhatsApp, Instagram, sabe, os dados do tipo de negócio, e a gente entrava em contato com essas pessoas. Então, isso aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas é praticamente isso, é uma tabela com essas colunas. A gente fazia reuniões semanais, a gente colocava aqui também muito legal que a gente fez, a gente precisava saber isso aqui na ponta da língua. E, é claro, a gente fez uma análise de mercado aqui para esse projeto, para entender quantas pessoas que a gente iria atender, qual que é o tamanho desse mercado.
Então a gente também fez um estudo em relação a esse mercado na época. Bom, gente, é isso. Praticamente eu utilizo essa estrutura até hoje. Tô utilizando essa estrutura na Aprevo também, tá? Mas não nessa estrutura grande, mas aquela estrutura menorzinha. Eu pretendo utilizar essa estrutura para até próximos projetos, continuar estudando, continuar melhorando, porque assim que vai fazendo, né, a gente se desenvolver também. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, por favor. Se você gosta desse tipo de conteúdo também, deixa aqui nos comentários para eu saber que eu trago mais conteúdos relacionados a esse tópico. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!